Esse anime tinha tudo para ficar no topo dos meus favoritos da temporada. A premissa é muito boa, a animação é linda, o protagonista tem potencial e quando alguns personagens aparecem, a história fica ainda mais interessante. Eu quase desisti de assistir. E não foi porque a história é ruim, foi porque o anime tem um grande problema que foi ficando cada vez mais difícil de ignorar. Flashbacks, recapitulações e cenas repetidas em excesso deixam a história extremamente arrastada. O ritmo é tão lento que em alguns momentos assistir ao episódio chega a ser quase insuportável. Hoje eu quero explicar porque o anime do Cavaleiro Pesado é, ao mesmo tempo, um dos animes mais bonitos e mais frustrantes que eu assisti. Eu já assisti aos 8 episódios lançados até agora e preciso confessar uma coisa. Eu gosto desse anime e talvez seja justamente por isso que ele esteja me irritando tanto. A história acompanha Elma, um garoto que foi reencarnado em um mundo que, na vida passada, ele conhecia por ter jogado o jogo que deu origem a esse universo. Aos 15 anos, ele participa de um ritual para descobrir qual será a sua classe. E aí acontece aquilo que a gente já viu algumas centenas de vezes em anime. Ele recebe uma classe considerada ruim, nesse caso o protagonista se torna um cavaleiro pesado. E essa classe é desprezada porque aparentemente não é uma boa opção para quem quer ficar poderoso. Só que existe um detalhe: durante o ritual, Elma recupera as memórias da sua vida passada. E ele sabe de uma coisa que praticamente ninguém naquele mundo sabe. O Cavaleiro Pesado não é uma classe fraca, ela simplesmente é extremamente difícil de usar. Ou seja, quando todo mundo olha para o Elma e pensa, esse cara tá ferrado, ele tá pensando, vocês não fazem ideia do que eu acabei de ganhar. E eu gostei muito dessa ideia, porque não é simplesmente o protagonista recebendo um poder absurdo de graça. Existe um conhecimento prévio do sistema daquele mundo que permite que ele enxergue possibilidades que as outras pessoas não enxergam. Só que a situação dele fica ainda mais complicada. Por causa da classe considerada inferior, Elma perde o título de herdeiro. Quem assume esse lugar é sua prima, que recebeu uma das classes mais cobiçadas, Mestre Espadachim. E é aqui que o anime começa a construir aquela fantasia clássica que eu adoro. O personagem que todo mundo subestimou vai provar que eles estavam errados. E sinceramente, os 2 primeiros episódios me venderam completamente essa ideia. Eu terminei pensando, caramba, esse anime pode ser muito bom. E antes de começar a reclamar, eu preciso ser justo, porque esse anime tem coisas que ele faz muito bem. A primeira delas é a animação. Visualmente, eu acho esse anime muito bonito, principalmente os cenários que tem um nível de realismo que inicialmente até me causou estranheza. Não é aquele visual de anime que você olha e pensa imediatamente, ah, isso aqui parece com qualquer outro anime da temporada. Existe uma espécie de hiperrealismo em alguns cenários e ambientes. No começo eu não sabia se gostava, mas conforme fui assistindo eu fui me acostumando. E hoje eu considero esse visual até um dos grandes diferenciais da produção. E não é só isso, o conceito da história também é interessante. O protagonista tem uma habilidade muito específica, o sistema de classes é interessante e existe toda aquela sensação de eu sei como esse mundo funciona, então vou tentar explorar o sistema da melhor maneira possível. É uma premissa que facilmente poderia render uma história muito divertida. E é justamente aí que começa a minha maior frustração. Porque esse anime tem um problema gigantesco. O ritmo, ou melhor, a falta dele. Eu não estou falando simplesmente que o anime é lento. Existem animes lentos que eu adoro. O problema aqui é outra coisa. O anime repete o que acabou de acontecer. Não estou falando apenas daquela recapitulação rápida no começo do episódio. Isso é completamente normal. O problema é quando uma cena acontece. Ela termina e poucos minutos depois, a mesma cena volta. Às vezes você acabou de assistir uma conversa e pensa, beleza, entendi. E o anime parece responder, tem certeza? Então assiste de novo. E mostra a mesma coisa outra vez. E aí você começa a perceber que uma parte enorme do episódio não está avançando a história. Está simplesmente reutilizando o conteúdo que você acabou de assistir. E isso destrói completamente a sensação de progresso. Porque normalmente, quando você assiste um episódio de anime, mesmo quando ele é mais tranquilo, existe aquela sensação de ok, alguma coisa aconteceu. Aqui em vários momentos a sensação é eu estou assistindo há 10 minutos e parece que nada aconteceu. E o mais absurdo é que você sabe que alguma coisa aconteceu. Você viu, só que o anime insiste em mostrar novamente, novamente e novamente. Fazendo as contas pela minha percepção dos episódios, um episódio de 20 e poucos minutos acaba entregando uma quantidade muito menor de conteúdo realmente novo.
É como se uma história que poderia ser contada de maneira muito mais direta estivesse sendo esticada artificialmente. E isso é especialmente frustrante, porque eu gosto da história. Esse é o problema. Se eu achasse tudo ruim, seria muito fácil simplesmente abandonar. Mas não. Eu estou assistindo e pensando, isso aqui poderia ser muito bom. E então o episódio me faz assistir novamente uma cena que eu acabei de ver. É quase como se o próprio anime estivesse sabotando as partes boas dele. E isso também muda completamente a experiência de assistir semanalmente. Uma boa série normalmente termina um episódio fazendo você pensar, eu preciso ver o próximo. Aqui, em alguns momentos, eu termino pensando, eu preciso que o próximo episódio finalmente avance. E isso é uma diferença enorme. O pior é que eu realmente acho que muita gente pode abandonar o anime por causa disso. Não porque a história seja ruim, não porque os personagens sejam ruins, mas simplesmente porque assistir semana após semana ao mesmo conteúdo sendo repetido é cansativo. E pra mim, essa é a maior oportunidade desperdiçada desse anime, porque ele tinha potencial para ser excelente. Só que, felizmente, existe uma coisa que começou a melhorar bastante a minha experiência: a Lute. Sem exagero, ela é provavelmente a minha personagem favorita até agora. E não é apenas porque ela é divertida, é porque ela traz uma energia que estava faltando. O Elmo é um protagonista muito sério. Ele funciona bem dentro da proposta da história, mas durante boa parte do anime existe uma certa falta de dinamismo nas interações. E aí chega a Lute. Ela é carismática, divertida e cria um contraste muito bom com ele, e dá pra perceber imediatamente a diferença. Os episódios ficam mais leves, as interações ficam mais interessantes, e principalmente, eu começo a ter aquela sensação de agora eu quero continuar assistindo, o que é quase irônico, porque o anime continua tendo os mesmos problemas de ritmo, mas os personagens conseguem tornar a experiência mais agradável. Então chegamos à pergunta mais importante: vale a pena assistir ao anime do Cavaleiro Pesado? Se você está procurando uma história de fantasia com protagonista reencarnado, sistema de classes, conhecimento prévio do mundo e aquela sensação gostosa de ver um personagem explorando uma mecânica que ninguém mais entende, sim, eu acho que existe algo muito interessante aqui. Visualmente, o anime também me surpreendeu positivamente, e o elenco está ficando cada vez mais interessante, principalmente depois da entrada da Lute. Mas eu preciso deixar um aviso: o ritmo pode ser um problema enorme. Se você se irrita muito com os recaps e cenas repetidas, prepare-se, porque esse anime vai testar a sua paciência. E é exatamente por isso que eu cheguei ao título desse vídeo. Esse anime é lindo e insuportável ao mesmo tempo. Eu consigo olhar para ele e pensar, que anime bonito, que premissa interessante, eu quero saber o que vai acontecer. E 5 minutos depois, eu já vi essa cena. E mesmo com tudo isso, eu vou continuar assistindo. Não porque eu considere esse um dos melhores animes da temporada, mas porque eu ainda consigo enxergar aquilo que ele poderia ser. E talvez seja a parte mais frustrante de todas, porque se esse anime conseguisse simplesmente melhorar o ritmo, cortar as repetições e aproveitar melhor o material que ele já tem, eu realmente acho que poderia ser uma experiência muito melhor. Então, por enquanto eu continuo aqui, assistindo, reclamando, me empolgando quando alguma coisa interessante acontece e torcendo para que o próximo episódio não me faça assistir a mesma cena pela terceira vez, porque eu quero gostar desse anime. Eu só queria que ele facilitasse um pouco o meu trabalho. Mas agora eu quero saber de você. Você também está assistindo esse anime? O ritmo e essas repetições estão incomodando você também ou estou ficando maluco? Deixa aí nos comentários porque eu realmente quero saber se essa sensação é só minha. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo sobre anime por aqui, com reviews, recomendações e principalmente a minha opinião sobre o que está acontecendo nas temporadas. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.